paz do Senhor para adolescentes. Bom dia! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta manhã. Já estamos na lição de número... Chegamos ao fim de mais um trimestre para a glória de Deus e essa é a lição de número 13. Vocês estão acordados aí? Eu espero que sim, porque eu acordei aqui. Bom, durante esse trimestre abençoador que nós estudamos, nós aprendemos lições sobre obediência aos pais, o convívio entre os irmãos, conhecendo os meus limites, independência, como enfrentar as crises, diálogos, tarefas em casa, estudo, profissão, seguir bons exemplos, cuidado com as amizades, jogos, redes sociais, perdão e família e, por fim, para finalizarmos mais um trimestre da maior escola do mundo e a melhor, nós estudaremos adoração em família. Quem quer embarcar em mais uma aula, preste atenção. Quem quer embarcar em mais uma aula da EBD, e essa para finalizar com chave de ouro, é só bater uma palma. Vamos lá? Bom, como eu disse, nós estamos na lição de número 13, Adorando a Deus em Família. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 6. Nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Para quem possui a nossa Bíblia devocional, está na página 584. E diz assim: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinarás a teus filhos, e dela falarás, assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Bom, o texto de Deuteronômio é mesmo muito incrível e traz uma profunda reflexão sobre o tema que nós vamos estudar hoje, que é a adoração. Para entendermos melhor o porquê, precisamos entender primeiramente que o Senhor, ele dá uma ordem. Ele não dá uma sugestão. Ah, se você quiser ensinar o seu filho... Não, ele fala, eu te ordeno. Olha o versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. E isso demonstra para a gente que o conhecimento da palavra de Deus é algo sine qua non. Sine qua non é uma expressão latina que significa algo indispensável, essencial, de suma importância, muito importante que todas as pessoas conheçam a vontade do Senhor e quem Ele é por meio de suas obras, dos seus feitos durante toda a história bíblica. A gente estudou durante algumas aulas que é na família que nós aprendemos a falar, a forma com que nós falamos. Por exemplo, se eu vou falar português, se eu vou falar inglês, está inteiramente ligada à família em que eu estou. Então, o jeito com que eu falo, o jeito como eu penso, as primeiras coisas que eu irei aprender durante a minha vida está em minha família. E aqui o Senhor está ordenando, né, que eles ensinem aos filhos dele sobre as grandes obras que o Senhor tinha realizado, como o Senhor tinha livrado eles lá do Egito, quais eram os mandamentos do Senhor, o que o Senhor tinha instituído, o Senhor estava ordenando aos pais. Então, aqui nesse texto e nessa lição, mais especialmente sobre família, nós vamos entender que o lar é o lugar onde conhecemos ao Senhor e o Senhor ainda diz como nós vamos conhecer. Ele não só ordena, ele também diz como. O texto diz assim, ó, assentando-te em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Uma leitura rápida, talvez descuidada do texto, assim, de forma, sem um estudo profundo do texto, do que ele quer nos mostrar, talvez a gente pudesse pensar, não, olha, eu entendi que Deus quer que falamos e adoramos a Ele em todo o tempo. E é verdade, Deus quer que nós adoramos a Ele em todo o tempo. Mas não apenas só em todo o tempo, mas também em toda a atividade.
Como assim, professora? Usando esses verbos sentar, caminhar, deitar e levantar, no sentido de despertar, o Senhor ele faz uma coisa incrível. Ele abarca toda e qualquer atividade que um ser humano pode fazer durante o dia. Ou seja, fale do Senhor do acordar ao dormir, do caminhar ao se assentar. Ou seja, toda e qualquer atividade que você for fazer durante o dia, você precisa falar do Senhor, você precisa inculcar na cabeça da criança quem o Senhor é, o que Ele fez, o que Ele deseja de nós. Ou seja, está trabalhando, está adorando ao Senhor. Está cozinhando, está adorando ao Senhor. Está fazendo a prova de matemática, está adorando ao Senhor. Está lá na aula de educação física, está adorando ao Senhor. Como professora? Falando glória a Deus e aleluia o tempo todo? Bom, não é bem assim, né? Então, como é que é, professora? Me explica aí. Nós temos dificuldade para entender essa questão do adorar o tempo todo e a nossa vida como um todo ser um culto ao Senhor, porque nós criamos uma dicotomia em nossa vida, em nossa mente, em relação ao que é sagrado e o que é profano. Quem lembra o que é uma dicotomia? Escreve aí no chat. Bom, quem conseguiu lembrar, parabéns. Mas quem não conseguiu lembrar, dicotomia é divisão. Então, a gente pensa, bom, tem coisa que é do mundo e tem coisa que é de Deus, tem coisa que é da igreja. Então, ler a Bíblia é de Deus. Ok, orar é de Deus. Trabalhar é do mundo. Estudar é do mundo. E esquecemos, né, que toda a nossa vida tem o propósito de adorar a Deus. Tudo o que fazemos é um culto ao Senhor. E é exatamente isso que o texto ele está tratando. É como se nós lêssemos esse texto e automaticamente lembrássemos o da aula passada. Portanto, tudo o que você for fazer, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É como se nós lêssemos esse texto, lembrássemos daquele automaticamente. Então, professora, quando eu estiver lá na prova, questão número 1, quanto é 1 mais 1? E eu vou responder, glória a Deus, porque eu vou estar glorificando a Deus em todo o tempo e em toda atividade, entendeu? Não, não é bem assim. Ah, não, professora, então eu vou estar lá no meu trabalho, lá no escritório, com essa voz de taquara rachada que eu tenho, digitando lá os números no notebook, e eu vou estar lá, olha Deus resolvendo. Não, não é bem assim. Professora, mas eu vou estar fazendo um culto. Não. Ah, professora, então eu entendi. Eu vou estar lá em casa, estudando para a prova, e eu vou começar a orar e Deus vai me dar as respostas. Também não é assim. Então, professora, como que é? O texto, o que o texto quer dizer, o que eu quero dizer para vocês é que todas as atividades que um crente faz durante o dia, toda atividade que você faz durante o dia, glorifica a Deus. Por quê? Porque você é perfeito? Não, mas por causa da obediência à palavra de Deus. Então, quando nós obedecemos à palavra de Deus, tudo o que fazemos glorifica a Ele. Por quê? Porque nós temos temor do Senhor. Nós tememos ao nosso Deus. Então, as atividades que nós desenvolvemos, seja cozinhar, seja estudar, seja trabalhar, seja brincar, ela é feita de forma pura, de forma santa, feita no tempo certo. Ela dá um testemunho, testifica para as pessoas que Jesus é Deus. E isso é um culto ao Senhor. Acontece que muitas vezes você já tem aprendido isso, que é o que a maioria dos adultos fazem, e, enfim, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai criando isso na nossa mente, a gente cria uma divisão na nossa vida.
e a gente faz assim, vai aparecer uma pirâmide na sua tela agora, e a gente fala assim, não, Deus é importante para mim, Deus é a base da minha vida, Deus é a coisa mais importante que existe para mim, Deus é tudo. A gente coloca Deus lá na base. Não, e depois de Deus vem a família, é a minha prioridade, a família. Depois vem o quê? A igreja. Não, a igreja é muito importante, depois da família vem a igreja. E, por fim, vem o trabalho, os estudos, o lazer, essas coisas, é tudo para o final. É assim que a gente monta a pirâmide da vida, né, com as nossas palavras. Quando, na verdade, a pirâmide real é essa aqui, pirâmide 2, que vai aparecer na sua tela. A gente primeiro coloca o trabalho, o lazer e os estudos na base. Sabe por quê? Porque a gente demanda basicamente a maior parte do nosso tempo para isso, dormindo, comendo e trabalhando. Então a gente coloca lá na base. É isso que a gente gasta a maior parte do tempo. E depois a nossa maior atenção é com a família. Então, ali está a família é muito importante, né? A gente não pode abrir mão da família de forma alguma, é uma criação de Deus, é uma criação divina. Aí depois vem a igreja. Não, eu tenho que ir aos cultos, né? Então, primeiro, o mais importante é o trabalho, o lazer, depois família e, por fim, Deus, porque Deus é muito importante também, Deus não pode estar fora dessa pirâmide. Então, uma é a pirâmide da expectativa, Deus na base e o trabalho, o lazer, essas coisas por último. E outra é a pirâmide da realidade. E agora eu quero perguntar para vocês, qual dessas duas pirâmides é a certa? Qual dessas duas pirâmides é a pirâmide que eu e você devemos seguir na nossa vida? E a resposta certa é nenhuma nem outra. Nenhuma das duas nós devemos pegar para ser a pirâmide da nossa vida. Por quê? Como assim, professora? Eu achei que era a pirâmide de número 1. Sabe por quê? Nunca foi a vontade de Deus que o seu trabalho, que os seus estudos, que o seu lazer ocupe, que seja a prioridade e a base da sua vida. Essa nunca foi a vontade de Deus. Mas também nunca foi a vontade de Deus que você abandone os seus estudos, o trabalho e tudo mais que você faz, se tranque no seu quarto e fique 100% do seu dia orando e lendo a Bíblia. Essa também nunca foi a vontade do Senhor. Então, professora, como que deve ser? Então, para te mostrar, eu quero usar mais imagens, né? Então, aqui vai outra imagem. Isso aí é um círculo concêntrico. Esse é o primeiro exemplo que eu quero usar com vocês. Está aparecendo na tela de vocês a imagem do círculo concêntrico. Círculo concêntrico significa um círculo com foco no centro. Então, o foco desse círculo é o centro, e o centro do círculo é sua base, é a coisa mais importante do círculo. Então, a partir do centro é que vem se formando os demais círculos em volta deste círculo. Ok? Então, o foco, para o nosso exemplo aqui, o foco desse círculo é Deus. Ele é o centro da nossa vida. Ele e todas as demais atividades partirão da vontade dele. Ou seja, apesar do trabalho e da escola demandar mais tempo que a oração, não está errado, porque ela parte de uma vida que está inteiramente focada no centro, que é Deus. Conseguem entender? Deus está no centro e, a partir do centro, todas as demais atividades são realizadas. Então, depois de Deus no centro, vem a igreja. Então, as atividades que nós realizamos na igreja, elas glorificam a Deus, porque elas partem da vontade de Deus, das ordenações que Deus nos deu. E depois vem a família, né? Então, a família, ela vem, está também com foco no centro, faz e acontece conforme a vontade de Deus, segundo os princípios de Deus, está totalmente ligada
ao centro. Depois, olha só o tamanho do círculo do trabalho. O trabalho, a escola, demanda muito tempo, é verdade. Professora, não tem problema? Não, porque ele glorifica a Deus. O foco é o centro. Esse trabalho é um culto ao Senhor. Estão vendo as imagens? Pois bem, volta aqui para mim rapidinho. Perceberam que nesse círculo concêntrico, com foco no centro, Deus, ele é o centro? Bom, há alguns anos atrás, há alguns séculos atrás, durante a Idade Média, Deus, a igreja em especial, ela tinha as respostas que as pessoas queriam, né? Então, tudo que as pessoas faziam era muito voltado para a igreja, ok? Então, o conhecimento que nós temos hoje, as escolas, hospitais, orfanatos, quem criou foi a igreja durante o período da Idade Média. Os cristãos, eles sempre foram muito inteligentes. Então, basicamente, as respostas que as pessoas tinham em relação à humanidade, em relação às dúvidas que nós temos mesmo, eram respondidas pela igreja. Então, durante o período da Idade Média, ali, né, no centro estaria Deus. Mas, com o fim da Idade Média e o surgimento de um movimento chamado iluminista, que se autoproclamavam iluminados. Por quê? Porque eles acreditavam que durante o período da Idade Média, as pessoas não tinham o conhecimento verdadeiro. Então, as pessoas, elas não eram iluminadas, elas viviam na idade das trevas, ok? Então, o movimento iluminista propôs colocar quem no centro? O homem, porque o homem ele tem a ciência, ele tem o conhecimento, ele tem a sabedoria para responder às questões da vida, e não a Bíblia, e não a igreja, e não Deus, ok? Então, durante esse momento da história, o movimento iluminista coloca o homem no centro. E nós temos, né, essa cultura, vivemos nessa cultura de que o homem é no centro. Então, você falar para uma pessoa que ela é pecadora é algo difícil hoje em dia, porque as pessoas, elas se amam demais, porque as pessoas são especiais demais, as pessoas estão no centro e elas têm as respostas para todas as coisas. Isso faz com que todas as atividades, lembra do círculo concêntrico, girem em torno dessa pessoa, e não de Deus. Ok? Então, foi isso que o movimento ele fez. E, à medida que a gente foi passando os anos, a gente passou a colocar coisas nesse centro. Então, as pessoas colocaram o trabalho no centro. E, por causa do trabalho, elas têm que sacrificar muitas coisas. Então, uma pessoa que coloca o trabalho no centro, no centro do círculo concêntrico, ela tem que sacrificar a família, ela tem que sacrificar o seu tempo, ela tem que sacrificar as coisas da igreja. Por quê? Porque o foco dela, o centro do círculo, é o trabalho. Quando é a própria pessoa, as coisas têm que girar em torno dela. Então, o trabalho é para a satisfação dela, a família é para a satisfação dela, o lazer é para a satisfação própria. E, tá, Deus está ali, então Deus é para me satisfazer também. E quando a gente coloca família? Então, é um dominó. As coisas, quando a gente não coloca Deus no centro, mas coloca ou o próprio ego ou as outras coisas, tudo desanda. O círculo, ele, né, se autodestrói, ok? Mas tudo que nós colocamos no centro não será fonte de sacrifício para nós se nós colocarmos Deus. Somente Deus pode ficar no centro e tudo funcionará em perfeita harmonia, porque Deus não compete com as nossas atividades. Volta lá para o círculo. Joga a atividade aí o círculo aí na tela. Quando Deus está no centro, então, o meu trabalho, ele vai partir do foco do centro e Deus ele não vai competir com o meu trabalho. Por quê? Porque lá no meu trabalho eu vou fazer um trabalho santo, um trabalho que é segundo a vontade de Deus.
ok? Então, Deus não estará competindo, Deus estará sendo enaltecido através do meu trabalho. E na minha escola da mesma forma, Deus será engrandecido. Deus não está competindo, porque lá eu também estou fazendo um culto. Então as coisas da igreja não serão mais importantes do que as coisas de Deus, do que a oração, do que a leitura. Tudo estará em perfeita harmonia, porque eu estarei fazendo todas as coisas conforme a vontade de Deus. Isso ficou claro? Coloca aí no chat, por favor. Deus, ele não compete com as nossas atividades como o trabalho. Porque se você colocar o trabalho no centro, você terá que sacrificar muitas coisas. Mas se você colocar Deus no centro, tudo mais estará em harmonia. Ele nos ensina a adorar a Deus, a adorar Ele mesmo em cada uma dessas atividades. Nos ensina a ser estudantes melhores, filhos melhores, pais, profissionais, pastores, professores. Quando Deus está no centro, tudo é bem melhor, tudo é perfeito. Ele é quem sustenta tudo, como no segundo exemplo. A segunda imagem que vai aparecer para vocês é o Sol, é o nosso sistema solar. Deixa o videozinho aí na tela. Deus, ele é como o Sol no nosso sistema solar. A gravidade do Sol, ela sustenta tudo. Percebe que todos os planetas estão girando em torno do Sol? Ele é quem possibilita a vida no nosso planeta. Ele demarca a característica dos planetas. Então, se há vida aqui na Terra, é por causa da influência solar. E se Marte é daquela forma, é por causa da posição do Sol, tem um motivo voltado para o Sol. O Sol, ele não está competindo com os outros planetas, não. Antes, ele é a fonte de tudo que eles precisam. Ele está no centro. Qualquer outro planeta no centro seria o fim de tudo. Até mesmo a Terra, linda, maravilhosa, esplêndida como ela é. Se ela estiver no centro, tudo mais vai acabar. Apenas o Sol pode estar no centro. Agora, tentem imaginar como se essa fosse a nossa estrutura de vida. Deus no centro da nossa vida. E todas as coisas funcionando perfeitamente bem, como no nosso sistema solar. Ele está no centro. E as atividades são os planetas. E essas atividades não estão competindo com ele. Antes estão girando conforme a vontade dele. Estão acontecendo conforme a vontade dele. Estão sendo sustentadas pela misericórdia dele. Estão glorificando a Ele através dessas atividades, simples ou as mais grandiosas que sejam. Ele sustenta. Se Deus estiver no centro, Ele sustentará e dará vida a todas as coisas em nossas vidas. Glória a Deus. Nós precisamos entender que Ele é o centro e não as outras atividades. Sim. É verdade que você estuda 5 horas na escola. E por vezes você não vai ler a Bíblia 5 horas consecutivas, 5 horas sem parar. Não, agora eu vou orar por 5 horas. E sua família fará uma leitura familiar por 5 horas. Não é bem assim. Eu sei que você vai estudar mais do que você vai orar ou do que você vai ler a Bíblia. É verdade. Mas se o estudo estiver apontando para Deus, esse estudo será um culto ao Senhor, esse estudo irá glorificar a Deus. Mas uma coisa que você não pode se esquecer, nem a sua família, e algo que a revista trouxe para nós hoje, é sobre o culto familiar. Sim, o trabalho é um culto, o seu estudo é um culto, sim, mas temos que fazer o culto familiar com nossa família. Não apenas na igreja, mas em nossa casa. Como professor, eu posso ter uma intimidade com o Senhor. Como que eu posso demonstrar que Deus está no centro da minha vida? Através da leitura devocional das Escrituras, através da oração. Em nossa igreja, nós temos a Bíblia devocional. E ela está dividida de forma que nós lemos 4 capítulos por dia. E, ao final de um ano, nós lemos a Bíblia toda. E nós lemos o livro de Salmos 2 vezes e o Novo Testamento 2 vezes.
Não é apenas ler a Bíblia toda em um ano, mas todos os dias Deus se revela a nós. Todos os dias Deus nos fala algo especial. Todos os dias nós somos transformados. Então, Deus está no centro da minha vida e eu busco conhecer Ele todos os dias. E olha só, assim como Deus está no centro, quando eu dou importância às coisas de Deus, quando Deus é o centro da minha vida, tudo mais é diferente. Então, eu fiz a leitura de manhã, eu fui para a faculdade e eu falei sobre um texto das Escrituras com meu amigo e ele aceitou Jesus. Ou eu fiz a leitura familiar do dia e eu vi que os funcionários devem respeitar os seus chefes. E eu fui para a minha empresa e eu respeitei o meu chefe. E isso glorificou a Deus. Então, tudo que nós precisamos está nas Escrituras e nós precisamos lê-la todos os dias. Assim a nossa família irá crescer, a nossa família irá se desenvolver e você irá crescer. A palavra de Deus vai te dar força, a palavra de Deus vai te dar sabedoria para enfrentar várias situações que ocorrerão durante o seu dia. Mas você só conseguirá enfrentar situações se Deus estiver no centro. Outra coisa é a oração. Eu não estou falando sobre você orar 5 horas porque você estuda 5 horas. Não é uma competição. É algo que vem do coração. Então, comece orando 10 minutos, 20 minutos. Professora, ontem eu orei 1 hora, hoje eu só orei 10 minutos. Amém. Você precisa orar. E à medida que você for orando, você vai crescendo. Que Deus esteja no centro da sua vida. A oração é o indicador de quem é o centro da sua vida. Se você não está falando com quem é o centro da sua vida, então isso indica que ele não é o centro. Você, pré-adolescente, tem uma vida de oração? Você tem buscado orar a Deus todos os dias? Falar com o Senhor todos os dias? O jejum. O povo de Deus de todos os tempos sempre jejuaram. Os judeus jejuavam às terças e quintas. Depois, os cristãos começaram a jejuar às quartas e sextas. John Wesley disse bem assim: se o jejum fez tão bem para ele, certamente fará bem a nós também. Em nossa igreja, nós temos 2 meses no ano em que nós jejuamos 30 dias. Você tem feito jejum esse mês? Você e sua família, como diz o pacto da igreja, separam um dia para jejuar? Professora, minha família não é crente. Você tem jejuado? Você tem separado esse dia de jejum? Bom, se fez bem a ele, certamente fará a nós também. E isso, leitura, oração, jejum, nos sustentará, nos fará crescer. Sabe por quê? O jejum, a gente se priva de algo que a gente gosta. A gente coloca o nosso corpo à prova. Nós, às vezes, temos vontade de comer, então nós privamos as nossas vontades, os nossos desejos, e isso nos dá força nos momentos difíceis. Isso nos ajuda a resistir às tentações, nos ajuda a vencer o maligno. Então, o jejum é muito importante. E os cultos, sem falar no domingo, são 7 dias na semana. O primeiro é o domingo. O nosso domingo determina toda a nossa semana. Então, a gente escuta uma palavra no domingo, a gente se dedica a Deus no domingo e a nossa semana toda é marcada pelo dia do domingo. Como que nós vivemos esse domingo? Foi de quebrantamento? Foi de busca ao Senhor? Ou foi na frente de televisão, futebol ou qualquer outra coisa? Tudo isso que eu tenho falado com vocês demonstra quem está no centro da nossa vida. E se Deus é o centro, nós fazemos isso, somos fortalecidos e glorificamos a Deus em todas as demais atividades que efetuamos durante todo o dia. Nós, hoje, eu e você hoje tem a oportunidade de adorar a Deus, de fazer toda a sua vida um culto ao Senhor. Você tem aproveitado essa oportunidade, essa graça que Deus te dá, essa misericórdia que Deus te dá? Você tem feito de toda a sua vida o seu dormir, o seu acordar, o seu andar, o seu sentar, um culto ao Senhor?
Eu sei que durante o início da aula, talvez nós nem tivéssemos pensado nisso. Não, professora, o Senhor só está ordenando que as pessoas ensinem aos filhos dela como servir a Ele, mas não é só isso, Ele está ensinando a adoração. Você tem aproveitado os momentos de adoração a Deus? Aqui na igreja, na sua casa, como está a sua leitura? Como está a sua vida de oração? Você está fazendo um jejum? Eu quero que vocês reflitam nesse momento. E se porventura você tem viu durante essa aula que, professora, se esse círculo concêntrico da minha vida não é o que a senhora falou. Deus não está no centro do meu círculo, sou eu, ou é a minha escola, ou qualquer outra coisa, professora. Mas eu quero que Deus seja o centro desse círculo. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar junto comigo. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, eu peço, Senhor Deus, que nesse momento o Senhor venha estar, ó Deus, mudando os nossos corações. Os círculos, os sistemas solares que nós criamos, Pai. Seja o que for que nós colocamos no lugar do Senhor, Pai, tira, Pai, e seja o centro da nossa vida, Pai, para que toda a nossa vida seja um culto ao Senhor, glorifique ao Senhor. Pai, não somente quando estamos na igreja, não somente quando estamos fazendo a leitura, Pai, mas quando estivermos fazendo uma prova, quando estivermos na escola, quando estiver na casa do primo brincando, seja um culto ao Senhor, Pai. Ah, Deus, cada coração que foi tocado nessa manhã, que o Senhor esteja sustentando, Pai, transformando para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, agora está passando aqui embaixo os dados da igreja, PicPay, Pix, dados bancários. Fique à vontade para estar ofertando nessa manhã. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família rica e poderosamente, que você tenha o sustento, que você tenha a condição de estar ofertando nessa manhã, que Deus possa estar prosperando vocês. Eu sei que vocês estão tristes. Ah, poxa vida, não acredito, foi tão legal esse trimestre, mas ele está chegando ao fim. Mas não fiquem tristes. No próximo domingo teremos mais uma aula da EBD e agora com uma revista nova, um trimestre novo. Daremos início a mais um trimestre abençoado por Deus, para a glória de Deus, mais um culto ao Senhor, estudando mais uma revista, crescendo, sendo edificados. Até o próximo domingo, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Tchau!